Nasci em Itajaí, que na época não tinha hospital aqui. E vim morar pra cá e morei até os 6 anos aqui. Minha mãe é Cecília Vargas, ela é artesã. Meu pai era César Ângelo, era o contrário do meu... Eu tenho bastante lembrança dele, até porque quando ele faleceu já era adolescente, né? E na verdade o meu pai, apesar dele não ser músico, ele foi talvez o cara que mais me influenciou, porque ele gostava de música pra caramba. Ele tinha acordeão em casa, tinha teclado, tinha violão. Ele morou no Araçá, morou na Enseada, mais tempo ali na Enseada da Encantada, né? Minha mãe nasceu em Brusque, no interior de Brusque, lá bem no interior. E a família veio morar, quando ela era criança, para Itajaí. Eu tenho lembrança de uma época que eu morava na subida do Morro de Bombas, ali, e o Nando era meu vizinho, que tinha a casa do tio Lídio ali do lado. Eu lembro, assim, dessa época, que eu devia ter uns 6 anos, foi um pouco antes de eu mudar para Itajaí. E eu lembro também de Terno de Reis, alguns que eu fui com meu pai, assim, nessa época. Eu era bem pequeno, né? Pô, Itajaí é uma cidade bem especial, assim, pra mim. Eu tenho um carinho grande, né? Apesar que eu me considero ser aqui de Porto Belo mesmo, por toda a história aqui. Então eu tive uma infância, assim, digamos assim, que lá eu não era de ter muito amigo na rua, só tinha os amigos da escola. E já desde o início, quando eu pensei em começar a tocar, eu me juntei mais com o pessoal daqui. Então a lembrança que eu tenho mais de Itajaí era uma época que eu queria jogar futebol, que eu ia lá no Marcílio Dias treinar, ia assistir jogo. A música começou assim, justamente nessa onda de ouvir meu pai tocar tinha muito instrumento musical em casa, então eu pegava violão e livrinho musical ali e ficava malhando pra caramba. Isso foi dos 14 aos 16, 17 anos. O Jefinho tocava bateria, eu tocava guitarra, tentava tocar guitarra, e o Anderson tocava baixo. Então a gente, falta um cara aí pra cantar aqui, que ninguém cantava muito ali. Tem um cara lá que é bom, que toca lá na praça, que não sei o quê. E a gente começou a vir pra cá também. A gente começou a ensaiar na casa do Jefinho aqui e um dia resolveu encontrar esse cara, né? Esse cara era o André. Na época ele não era conhecido por André, né? Ele era o coveiro aqui na cidade. A gente teve vários amigos aí que tocaram com a gente nessa época. A gente teve o Dudu aqui, que é taxista hoje, teve o Rogério que mora no Alto Perequê, teve o Testa. A gente deu corda de varal, eu acho que foi o Jefinho, cara, mas a gente deu porque o André, cada toque dele, ele arrebentava 2, 3 cordas. E a gente achava, tem que usar uma corda de varal aí, porque o cara estourava muita corda, né? Juntamos com o Nando, o Carlinhos e o André. O Maninho no início também veio junto para montar, e a gente chamou o Jefinho também, que o Jefinho era o que já tocava com a gente. Pensamos, grupo de amigos aí, vamos juntar todo mundo. Uma banda que trabalha em som próprio. O Nando tem um monte de música boa, tem uma voz ferrada, boa pra caramba. E a gente acabou se juntando para fazer o Uniclans, né? No começo do Uniclans a gente sempre teve o apoio grande lá do pai do Nando, o seu Lídio, que tinha uma casa com um quarto nos fundos, assim. A gente dominou o quarto lá, a gente vivia, todo dia a gente se encontrava, fazia música todo dia. Foi uma época bem intensa, assim, cara, de som. Nessa época a gente já estava estudando, estava melhorando, e a gente foi gravar em 2013,
2003 a gente foi para São Paulo e gravou o primeiro disco, Viagem no Exílio. Daí foi um baque, né? Sair daqui de Porto Belo, onde a gente tocava, sempre tocou por aqui, e já chegar lá em São Paulo sem conhecer nada, né? Mas foi importante pra caramba. Foi um disco assim que marcou uma história pra gente. Foi lançado em 2003 mesmo, tá fazendo 15 anos agora, esse ano. O cara vai se redescobrindo na vida, assim, né, nesse caminho. E eu e o Andrei e o Carlinhos começamos a tocar junto direto, cara. Assim, foi massa pra caramba, que a gente pegou uma sintonia que já vinha da época de Uniclans, desde lá do início, mas a gente começou a pegar uma sintonia e uma vontade de trabalhar de novo com som autoral, né? E nesse meio tempo, como a gente não aguenta muito só uma coisa, montou também o Sarau Afro-Açoriano, já justamente nessa época também. É um trabalho paralelo ao Música Orgânica. Os 3 músicos do Música Orgânica, mais a Adri, que é minha esposa, e mais a Silene e o Erivaldo, que são um casal de bombinhas, né? Agradeço a proteção dessa oração todos os dias. Agradeço a proteção